que fala justamente do suicídio. Só que o livro, ele trata acerca do suicídio. Óbvio que o último capítulo do livro é a visão do suicídio, né, a partir do Espiritismo. Como o Espiritismo identifica, né, a visão espírita do suicídio. Mas é um livro interessante porque todo o resto do livro ele faz um tratamento, né, do ponto de vista de ensino do suicídio, em que as pessoas muitas vezes não sabem. Até porque, se a gente for observar, meus irmãos, a questão do suicídio, até bem pouco tempo atrás, ela tinha duas vertentes. Ninguém falava nada, né? Ou simplesmente rechaçava o ato. Principalmente as religiões cristãs, as cristãs mesmo, né? E dizer, você vai para o inferno, você não vai servir, você não vai falar de Deus. E aí morreu a história. Literalmente morreu. E o que ele aborda, e é interessante da gente saber, primeiro é o porquê do suicídio, né? Porque o que leva, quais são as características, né? E é isso que a gente vai passar aqui de uma maneira menos técnica, vamos dizer assim. Até porque o objetivo de uma reunião, de uma palestra espírita, é de que a gente saia depois da palestra, pelo menos esse eu entendo, nós saiamos melhores e mais capazes de enfrentar as situações. Seja conosco, seja com nossos familiares, com aquelas pessoas que nos rodeiam, né? As pessoas que estão no nosso entorno. Então, o André, ele quando começa falando do livro, ele vem falando, óbvio, tratando-se do que é que se pensa a sociedade. E muitos de nós aqui, principalmente os mais antigos, é aquilo que eu falei. Muitas vezes a questão do suicídio, ela sempre foi tratada a boca pequena entre as pessoas. Tinham pessoas familiares, isso eu me lembro bastante, que se envergonhavam de dizer que um filho, um amigo, um marido, um pai, a mãe se suicidou. E essa pecha, né, essa mancha, ela ficava no seio familiar. E isso, óbvio, nós sabemos, influenciava em todos os indivíduos próximos, né, àquele que se suicidou. Para vocês terem uma ideia, nessa pesquisa, o livro é lastreado em pesquisas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, na Europa, e ele fez essa coleta de dados, e como eu estava dizendo para o Adriano, o livro já tem 8 anos. Então, provavelmente vai sair uma nova edição com essas pesquisas que geralmente são decenais, né, de 10 em 10 anos, a última foi 2012, e aí ele pegou dados de 2012, 2014, alguma coisa da USP e Unicamp de 2015, nessa progressão mais nova. É que, para vocês terem uma ideia, nessa pesquisa, 5 milhões de pessoas no mundo, elas têm que passar pela dor do suicídio, da perda de uma pessoa que se suicidou da família, e passar muitas vezes por problemas psicológicos, por problemas emocionais. E é interessante o fato de que em 2012, e isso permanece, que eu estava dando uma olhada no Google esses dias, muita gente ainda se suicida. Né? A taxa mundial é que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida em algum lugar do planeta. É alta. No Brasil, isso é um pouco mais baixo. Mas poderia ser uma vida a cada um dia, a cada 30 dias, é uma vida. E essas estatísticas, elas mostram, e a gente já vê isso, e aí eu vou sempre linkar com a doutrina espírita, de que para esse tipo de dor, ela não elege se a pessoa é pobre, é rica, se ela é branca, é negra, se ela é amarela, se ela é do Ocidente, do Oriente. Não existe um caminho para se dizer, mas existe algo que é muito importante nessa questão do suicídio.
é que aproximadamente 90% das pessoas que se suicidam, elas tinham algum transtorno mental. Os outros 10% ficam com o restante, né? São causas não aparentes, decisões, outras motivações. E isso nos leva, enquanto espíritas, a entender, e até no Evangelho segundo o Espiritismo tem aquele capítulo Suicídio e Loucura, de entender de que uma simples tristeza, né, pode se conduzir para algo maior, né, como a gente sabe, que é uma depressão, uma melancolia e até o suicídio. E essas gradações, essa maneira pela qual isso acontece, elas efetivamente têm a ver com um grande detalhe, meus irmãos. É que muitas das pessoas que se suicidam, elas não tiveram quem ouvi-las. Elas não tiveram alguém para não dizer nada, mas somente ouvir. Quantas e quantas vezes algum de nós conhecemos pessoas que basta que outro chegue e forneça, empreste, alugue um ouvido para ouvir e a pessoa se resolve. Porque a escuta, ela é também uma caridade, né? E muitas vezes, de uma escuta, o indivíduo, ele toma decisões, ele muda de posições. Tanto é assim que Jesus Cristo, ele fazia o quê? Escutava a todos. Não é verdade? Ele mesmo disse que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Mas ele procurava escutar. Apesar de, quando aqueles se aproximavam dele, a gente vê os relatos, né? A gente vê no livro há 2000 anos, Emmanuel falar que o senador Publio Lentulus, quando foi conversar com ele, o episódio de Joana de Cusa, quando vai falar que quer se separar do marido, que todos diziam da imantação, porque chegam a relatar de que o olhar dele, né, em termos de hoje em dia, é como se fosse um raio-x. Tá, ele ainda assim escutava, nos conhecendo, já de antemão sabendo o que passávamos, mas ele tinha a gentileza de escutar. E aí a gente observa, ainda nesses estudos, que quando a gente parte justamente, para vocês terem uma ideia de não ter essa distinção, para países mais ricos, tem taxas altas de suicídio. E aí a gente pensa assim, seria eu já tenho tudo e trago comigo agora, o que é que eu vou fazer? Eu já tenho tudo. Eu tenho trabalho, eu recebo bem, eu já fiz o que eu queria, e agora eu vou fazer o quê? E aí é aquilo que a veneranda Joana de Ângeles nos fala muito acerca do vazio existencial, que nada mais é, e o nada mais é, gente, não está aqui com sinônimo de simplicidade, mas é aquela questão que Victor Frankl já procurava saber. A vida da gente tem que ter um sentido. Então, para o indivíduo tirar a própria vida, se auto-exterminar, as motivações são muitas. Ah, mas é porque é transtorno mental. Tá. Mas esse transtorno mental advém de onde? E óbvio que quando se faz esse estudo, a psicologia, a psiquiatria vão até um determinado limite e param. E nós sabemos que nós trazemos essas vicissitudes, nós trazemos as nossas mazelas morais, né? As nossas expiações, como diz Kardec, sejam dessa vida ou de vidas passadas. Então a gente então tem que procurar entender de que o espírito, quando ele chega aqui no corpo físico, no mundo de provas e expiações, que a família o recebe, ele vem de um planejamento encarnatório. Mas não existe planejamento encarnatório para o mal, não é verdade? O nosso planejamento reencarnatório, que pelo menos o nosso espírito protetor, o anjo da guarda, e Deus, óbvio, sabe tudo, participam, é sempre voltado para as nossas melhorias. Ainda que, como Jesus Cristo nos disse, que o fardo não é maior do que o que a gente possa suportar, mas a gente, por um motivo ou outro, enquanto seres humanos, deslizem, se estiolem, né? E cedam a tirar a própria vida.
E nesses países mais desenvolvidos, mais ricos, acontece muitas vezes com situações, e aí a gente vai fazer esse paralelo com a doutrina, voltados muitas vezes para o egoísmo, para o orgulho, que nós sabemos que são chagas que nós, espíritas, espiritistas, sabemos que a nossa doutrina tem a obrigação de exterminar. Se o espiritismo tem um objetivo de destruição, esse objetivo, como nos diz Kardec, como nos diz o Espírito de Verdade, é exterminar o egoísmo, o orgulho, essa chaga que nos aniquila. Então, o fato do ser humano já se achar pleno de questões materiais, casa, carro, dinheiro, já tem família, não significa que do ponto de vista espiritual ele esteja pleno. Daí porque a gente tem uma frase, né, muitas vezes na série psicológica, Joana de Ângeles cita, de que nós desenvolvemos aquela característica, nós enquanto humanidade, nesse mundo de provas e expiações, de mais querer ter do que ser. Então a gente pensa muito, eu não vou ser ninguém se eu não tiver esse carro do ano. Eu só vou me sentir uma mulher realizada se eu tiver aquele sapato de solado vermelho. Eu botei na minha cabeça, eu só vou fazer qualquer coisa depois que eu tiver aquele vestido de bolinha, da marca tal. Nós somos assim. E a gente observa isso mesmo para questões consideradas louváveis. Não se gasta um dinheiro nessa casa enquanto não bater a laje que vai ser o novo quadro. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, ninguém passeia, ninguém vai na praia, não vai no aniversário, não faz uma festa, não concorda, não dá risada, porque vem, a pessoa desencarna, não bate laje e acabou. Não é que eu esteja aqui dizendo que a gente tem que pegar e viver, como eu digo com minhas filhas, uma sererê. Só de... Não é bailando. Mas tudo na vida, meus irmãos, tudo é em cima de um equilíbrio. O equilíbrio que a gente tem que ter entre o que nós somos, o que nós podemos, o que nós podemos vir a ser. A gente não pode, muitas vezes, querer destinar a nossa projeção do futuro para os outros. E aí se penaliza e os outros em volta também ficam travados, de mãos atadas, que não vão para lugar nenhum. Porque aquele que muitas vezes é detentor do poder, ou do recurso financeiro, ou da disciplina, acha que tem que ser assim. Então, quando a gente fala de suicídio, a gente também está falando de algo em que muitos, e a maioria dos que se suicidam, acham que podem se retirar do palco da vida antes de acabar o show. As cortinas se fecham antes do show acabar. Mas nós espíritas sabemos que o show não acabou. E que uma hora vai ter que voltar para pegar daquela parte de onde se parou para continuar. Então aí a gente começa a entender, e o Espírito de Verdade nos é bastante claro, de que quem nos deu a vida foi Deus. E somente Ele poderia tirar. Até porque, quem somos nós para querer questionar algo ao Criador incriado? A gente precisa entender que muitas das nossas questões pessoais, íntimas até, que nós não gostamos e nem queremos que ninguém saiba, né? Que fique só conosco. Mas a gente precisa, uma hora, enfrentá-las, frente a frente. E voltando, as pessoas com vazio existencial, elas sempre vão achar que vão preencher esse vazio com questões materiais. E é o que justamente ocorre nos países mais ricos. E isso levou um renomado psicólogo americano, chamado Rollo May, a desenvolver esses estudos, juntamente com pessoas que estavam com essa questão de vazio existencial, com as mortes súbitas, com as questões de suicídio, e os estudos da clínica dele, de quê? De que essas pessoas, elas queriam suprimir essa tristeza
em compras. A gente vê isso, eu vou no shopping. Eu fico boa, vou lá no shopping, gasto 5 mil reais e já estou bem. O consumismo. Muitas pessoas, elas procuram tratar as suas questões pessoais consumindo. Outras, e isso a gente está falando da sociedade moderna, no sexismo. Procura-se ter mais relacionamentos e fica com um ou com outro, porque acha que com isso vai dar um jeito na vida, um esquecimento daquele problema que está ali embaixo da nossa mente, só maturando. Não é verdade? A outra questão é a nossa rotina, o dia a dia mesmo. Levanta às 6h30, vai para o trabalho, meio-dia para, almoça, para. Aí fulano, você não quer no sábado ir na praia? Não. Por que você no horário de meio-dia não lê um livro? Não ouve uma música? Porque quando você vê ou quando você não vai para uma academia, ou não vai aprender dança? A questão da rotina é isso. Porque nós, pessoal, somos seres inteligentes. Nós somos inteligentes, pá. Aliás, somos os únicos na natureza. Somos os únicos nominais dos animais. E essa inteligência nos leva, infelizmente, por conta dos nossos equívocos do passado, a também tentar o quê? Nos sabotar. Vocês sabem aquele negócio? Wagner tem que emagrecer. Segunda-feira eu começo a dieta. Mas aí, no domingo, eu digo segunda, porque eu estou aqui nesse churrasco. Aí na segunda-feira a menina faz, Wagner, olha que vai ter um churrasco com você sábado. A gente está lhe convidando. Eu digo, mas só porque eu fui começar a minha dieta. E aí a gente vê a veneranda Joana de Anjos falando no livro Vida Feliz, que é isso mesmo. Quando a gente pensa em querer se livrar de algo que nos faz mal, e aí sim, o nosso organismo, a nossa mente, ela plasma isso. E as questões que para que a gente permaneça no bem bom, o que acontece? Eu vou parar de fumar. Terça-feira de manhã, só vou fumar mais. Meia hora depois, só 2. Não, acabou, zerou, pronto, só esse, acabou. E aí a gente vai enrolando, os dias vão passando. Vocês imaginem que eu estou dando exemplos materiais, dieta, cigarro, vou parar de beber, mas vamos tratar daquelas questões, daquelas dores, como eu digo, que Dorflex não cura. Nem na dor, nem de pirona, são as nossas dores morais. E as nossas dores morais são aquelas dores que a gente efetivamente tem que vencer. São aquelas dores que o Cristo falou, que vem no fardo, no pacote. Para Wagner, vem embalado, ó. Pá! Ele aguenta. Nossa, eu vou lá para ajudar a carregar. Não. O fardo não é maior do que o que Wagner possa suportar. Mas Wagner precisa se utilizar de ferramentas. E essas ferramentas, infelizmente, elas ainda não são difundidas no mundo. Principalmente entre os países ricos, as pessoas de maior poder aquisitivo. Eu não estou ligando para ganhar emprego, para rezar, e nada. Amanhã eu tenho uma festa da socialite e tal. Eu vou pegar meu jatinho. Não estou questionando, olha meus irmãos, de que quem é rico sofre disso. Não, porque a gente sabe até que a prova da riqueza ela é muito mais difícil do que a da pobreza. Wagner, você está falando que você é pobre? Não. Qualquer um daqui, de qualquer lugar, ganha na média 70 milhões. Na fila da loteria, antes de jogar. E aí, amigo, você vai fazer o que se você ganhar 70 milhões? Eu vou ajudar meu pai, minha mãe. Eu frequento Estrela Guia, vou dar uma sede nova, com 4 pavimentos. Ele ganha, não, domingo, sábado de noite, domingo de noite ele não encontra mais o rastro da pessoa. Nós somos assim. Existe uma diferença entre fazer o que se quer e efetivamente a gente cumprir com o acertado. E quando a gente não cumpre com o acertado em relação às nossas dores morais, a gente só faz se encher de quê? De mais questões para se resolver. E essas nossas dores morais, meus irmãos, elas se resumem, elas sintetizam o quê? O que é que a gente precisa fazer para se vencer? Porque são dores nossas,
É igual a música de Marisa Monte, a dor é minha, não é de mais ninguém. Eu não posso terceirizar. A Adriana fica aqui com essas minhas dores, que eu vou ali rapidinho tomar um banho para não dá. É minha, de mais ninguém. Eu tenho que ter um esforço próprio para isso. Eu tenho que me empenhar. Mas e se eu não quiser? Eu posso cair fora disso? Claro. Nós temos o livre-arbítrio. A divindade, Deus, nosso Pai, Ele nos dá o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Aliás, vale, né? E todos. Só tem uma coisa que eu imponho. Qual é, Senhor? Que o seu destino é ser feliz. É ser perfeito. Ou perfectivo. É a plenitude, como nos diz Hamed, como nos diz Lampião. É a única questão que se chama determinismo divino. Você vai rodar, 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 mas o final é sua perfeição. Mas sabe o que, é que a gente faz? Muitas vezes a gente senta na rede e fica tomando água de coco ao longo das encarnações, ou a gente vai fazer besteira, né? Diatribes. E depois, nós mesmos vamos nos questionar de que o fardo está pesado. Mas peraí, calma. Essa caixa, Wagner, que você recebeu aqui, para você dar conta deste tamanhozinho aqui, não tem nada além do que você não saiba. Aliás, o que está aqui nessa caixa é o que você plantou e colheu agora. Ah, é? E eu plantei o quê? Você plantou o que você escolheu. Então, quem paga os Mateus, que balance, é isso? Toma que o filho é teu. Tem ninguém. Uma linguagem direta. E aí é arregaçar as mangas e começar o trabalho de melhoria nossa. Nós conosco mesmo. E que nós, espiritistas, sabemos que esse trabalho ele é versado na prática do bem. Poxa, ainda bem que a gente já está em 2022, não precisa queimar um bezerro, nem juntar gemas de ouro, de diamante para dar a Deus uma oferenda. Ele não quer nada. Eu não quero o seu bezerro, não quero a virgem da sua cidade mais bonita, não. Isso tudo já é meu. Eu quero que você se melhore. Eu quero que você trabalhe, sirva, ame, perdoe. Né? Não é isso que a gente cansa de ouvir? Eu digo cansar, porque muitas vezes, né, a gente até fica assim, poxa, eu fui no centro, lá na consulta, derramei tudo que eu estou sentindo, tudo que acontece de errado comigo. E aí, ó, joguei as pitangas lá para o irmão. Sabe o que ele me disse no final de tudo da consulta? Leitura, trabalho edificante, água fluidificada. Como assim? Eu venho aqui lá com um rol de problemas e você está mandando eu fazer leitura edificante? Água fluidificada? Não. Nós somos imediatistas. É a outra característica que Bolo nos fala, além da rotina do sexismo e do consumismo. Nós queremos as coisas, não é para agora não, gente, é para ontem. E se for para a gente mesmo, é agora. Não me importam os outros. E aí a gente precisa compreender de que nós, de uma maneira ou outra, um pouco mais ou um pouco menos, somos assim. Daí vem a questão da humildade, da gente se aceitar e admitir. Então gera, para a gente querer sair de cena antes da nossa vida, o quê? Preguiça de querer enfrentar o trabalho a fazer. Não é verdade? É mais rebeldia. Eu não mereço isso. Eu não reconheço esse pacote que veio para mim, esse fardo. Onde é o correio que eu vou devolver para quem mandou? Ah, é? Não. Eu estou até no planeta errado, deve ser. Então, injustiça divina. Porque o planeta é de provas e expiações. Não somos anjos, gente. A gente precisa assimilar isso. Mas muitos dos nossos irmãos do planeta Terra, não têm um conhecimento. Não têm como tratar. Muitas vezes, eles têm outras concepções que nas suas vidas, ao longo de várias reencarnações, eles acumularam. Um tem um baldezinho de imperfeições, outro uma carretinha, outro um caminhão trucado.
falar que eu também tenho. Não julgueis para não serdes julgados. Mas muitos de nossos irmãos não reconhecem, não aceitam, não entendem. Novamente a gente vai a Santo Agostinho, de a questão do bem e do mal, em que o mal é a ausência do bem, é a ignorância. Até porque a gente observa isso, e se vocês forem olhar relatos de reuniões mediúnicas, de espíritos que eram enraizados, turrões mesmo de determinadas ações do mal, e que quando eles conhecem o Evangelho de Jesus, de que a questão, o que realmente nos leva a crescer é o amor, e eles assimilam isso, é como se tivesse uma chave elétrica, faz uma tac, inverteu. Gente, a pessoa que era danada no mal, e ela adquiriu o conhecimento do bem, ela girou a chave da polaridade, ela continua agora no bem. Ela continua sendo danada. Então, vai subir na evolução igual foguete. Porque eu já era do mal, mas eu era uma pessoa ativa. Eu só fiz mudar a polaridade, eu passei a entender o bem e o amor, e agora eu quero correr atrás do bem perdido. Como antes eu corria para fazer as minhas diatribes, as minhas imperfeições. A gente tem relatos de reuniões doutrinárias, eu não me lembro o nome, do livro Segredo dos Capítulos, não me lembro agora, de espíritos de judeus que vinham nos anos 60, 70, na reunião mediúnica, questionar a Deus, a Jesus, porque eles viram que espíritos de soldados nazistas que fizeram mal a eles já estavam em uma condição melhor. E era justamente isso. 30, 40 anos desencarnando. Então a gente não tem como julgar pessoas espíritas, mas a gente pode efetivamente procurar entendê-los. A gente precisa aprender a entender as pessoas. Isso faz parte de nós. A gente precisa aprender a nos entender. Porque, na verdade, é um princípio básico. Eu tenho que saber me amar para eu poder amar o outro. Porque a gente só dá o que a gente tem. Eu costumo brincar. Vale? Poxa, vale, eu me arranjei 100 reais que eu estou aqui quebrado. Né? Eu só tenho 20. Pode vir aqui, sacudir o gordinho de cabeça para baixo. Só vai cair 20 reais. A gente dá o que tem. Para eu dar amor, eu preciso ter amor dentro de mim. E o que é bom, como nos diz Hamed, como nos diz Joana, como nos diz André Luiz, Emmanuel e tantos outros espíritos, é de que quanto mais a gente, eu acho igual mel, quanto mais a gente produz e distribui, volta em dobro. E depois volta o dobro de novo, e ao cêntuplo, ao triplo, e a gente se encharca de amor. A ponto de a gente transitar pelos lugares e as pessoas sentirem isso, né? Aquela que a gente chama de aura, né? Poxa, fulano emite uma vibração tão boa. Já ciclano menino. É isso. Parece que entrou a tristeza aqui dentro da sala, aqui no escritório. É a característica das pessoas. Porque da mesma maneira que a gente se encharca de amor, a gente se encharca também do mal que a gente faz. Porque quando a gente dispara uma seta do mal, ou a gente dispara um mal para uma pessoa, primeiro a gente se encharca e depois vai. Né? É a mesma coisa de tentar jogar água com um balde furado. Vai e a gente se remela um pouco. Poxa, eu queria ter jogado e não teve jogado. Então a gente começa a entender de que depende também de nós essa parcela. Aliás, Joana de Ângeli diz que cristão sem sofrimento é apenas candidato para início de conversa. Então, amigo, não venha dizer, principalmente os espiritistas, que não sabia que o amor é o caminho, que não sabia que ia ter aflições. O cristão não pode falar isso. Qual é a segunda bem-aventurança? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Que negócio é esse de que eu vou ser aflito para depois vir consolar? Eu não quero ser aflito nunca. Eu procuro andar no bem. Porque a gente precisa se humilhar a Deus. Senhor, eu reconheço mesmo. Senhor, eu pisei mesmo na pé na jaca. Eu escorreguei, não tem jeito. Culpa é minha. E a gente tem que procurar se restaurar.
fala só de suicídio? Porque os temas que a gente trata na nossa doutrina, ligado diretamente ao nosso envolvimento, eles são aqueles que nos levam para as ditas também transtornos mentais, que muitas vezes são influências obsessivas, sutis ou não. Quando a gente está determinado a mudar, tudo conspira a nosso favor. Mas quantas vezes a gente diz, eu tenho um ódio de mim, porque eu fiz isso, e vive isso. Um dia eu ainda me mato se isso acontecer de novo. Não é assim? A gente não vê assim, mas vamos falar de brincadeira. Mas procure não falar, porque o que a gente fala, a gente plasma. Já diz Emmanuel, pensamento e vida. Porque a vontade, ela gere o nosso pensamento. Então a gente começa a entender, meus irmãos, que os casos de suicídio, se eles decorrem das dores morais daqueles nossos irmãos que fraquejam diante das suas provações, das suas expiações, a gente também tem que entender que a obrigação nossa é de uma palavra chamada acolhimento. E a gente faz isso? Você vai ver, um dia eu me mato, você se mata nada, você está aqui no bem bom, rapaz, comendo de graça, você vai se matar. Outro dia a pessoa vai se matar. Aí uma pesquisa diz que a maioria das pessoas que diz que vai se matar, elas vão tentar. Uma pesquisa diz que quem já tentou uma vez, vai tentar a segunda. E mais 60% vai tentar a terceira vez. E então a gente vê que quem tentou uma vez, os familiares, aqueles que o cercam, têm que ter esse olhar acolhedor e tem que fazer algo que muitas vezes, muitos de nós espiritistas acham assim, não vai ser, vai resolver. A gente não pode ter esse vacilo. Mas Wagner, quem ora os males espanta. Sim, mas haja fé, não é verdade? Segura, robusta a fé. Você acha que quem está pensando em se matar, quem está com seus transtornos mentais, tem essa robustez com a fé? O que é que a gente vê nos casos dos centros espíritas, muitas vezes, meus irmãos, às vezes espíritos, novos espíritos, que levam anos para serem doutrinados. Imaginem aqueles vivos que sofrem um processo obsessivo, que começam a ter pensamentos suicidas. Se eles não forem tratados com medicamentos, com a ciência, psiquiatria, psicologia, terapia, eles têm uma forte e grande chance de sucumbirem. Quantas vezes nós, ditos normais, nós aqui, que eu creio, às vezes dizem, eu não vou fazer um pai doce, eu estou com sono. Aí leva 3 dias sem fazer um pai doce. Não vamos sendo, não queria nada ver a cara daquela pessoa. Eu não acordou, estou com brincadeira. Mentira, vai assistir a novela Pantanal. Eu estou sabendo de tudo. Se nós, que temos uma vida dita normal, dá essas fraquezas, esses desânimos, quem dirá quem já está inserido num problema de transtorno mental? Será que eles conseguem vencer a isso? Então o que a gente precisa passar para as pessoas que conhecemos, é que temos as implicações do suicídio. Verdade, a gente não vai falar com um amigo nosso que não é espírita, que é de outra religião, que é ateu. Olha, porque memória de suicídio. Eu mostro para lá, como é Dona Ivone do Amaral Pereira, o sofrimento que é a desilusão. Você é espírita, não? Porque é mais ou menos. Não, rapaz, a desilusão é que a pessoa se mata, achando que se viu livre do problema, e quando ela se mata, daqui a pouco ela abre os olhos, não, continua tudo a mesma coisa. Só não vai continuar os seus boletos, né? Porque aí não tem jeito. Só se você voltar, ainda dá tempo de pagar as dívidas. Mas grande parte das pessoas se suicidam depois dos problemas mentais são as questões financeiras. Agora vocês imaginam, num país como o Brasil, que quem é que são os mais velhos, a gente sempre passa crise financeira, né?
literalmente a gente come o pão que o diabo amassou, que jogou fora, a gente tem que se reinventar todo dia, não é isso? Eu me lembro agora de um amigo meu que disse, Wagner, depois da pandemia, aquele ditado de matar um leão por dia, não, a gente mata um leão e já deixa o outro atordoado, para no outro dia já começa o outro atordoado, já menina, ele vai matar um. Ou seja, 1,5 leão por dia, porque a crise, né? Mas a gente precisa efetivamente ter aquilo que Paulo nos convidou. A gente precisa ter essa fé. E Paulo, lá na carta aos Coríntios, no capítulo 13, já no final, ele diz, eis, pois, que são essas três, né? A fé, a esperança e a caridade. Mas dessas três, a última é a mais importante. Meus irmãos, se a gente acha que não tem saída para uma situação, e se a gente tem certeza de que não existe o morrer acabou, por que não vamos sair? Por que então arregaçar as mangas e pedir forças a Deus para que a gente supere os nossos problemas? Porque problemas sempre vão existir. Aliás, o próprio Buda não mentiu, Siddhartha Gautama. 600 anos antes de Cristo, ele disse que a nossa questão em vida era o sofrimento. Ele dizia que eram 4 verdades, né, nobres da nossa vida. A primeira, a verdade do sofrimento. O sofrimento existe, gente. Segundo, a verdade da origem do sofrimento. O sofrimento existe e a gente sabe qual é a causa dele, a origem. Qual é a terceira nobre verdade? É a verdade da cessação do sofrimento. O sofrimento vai acabar, uma hora ele vai acabar. E qual é a quarta e última nobre verdade? A verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. E qual é esse caminho que leva para a gente não ter sofrimento? Aí Buda nos traz as 8 verdades, as 8 verdades, que são algo mais ou menos assim. Pensamento correto, agir correto, falar correto, pensar correto, eu já falei. E tudo mais correto, eu não vou me lembrar agora de tudo. Ou seja, agindo bem literalmente. Mas aí é muito trabalho. Tudo correto, tudo correto, tudo correto, tudo correto. Mas é esse o nosso objetivo, meus irmãos. Quando fomos criados simples e ignorantes, o nosso destino são as estrelas, é a luz, é a perfeição. Se existe algo fora desse caminho, é porque a gente gosta de inventar um supérfluo. A feijoada já é gostosa, quando eu vou comprar um primeiro. Fica uma delícia. Nós inventamos aquilo que se chama de supérfluo. Você precisa de 30 pares de sapato, não para quê, velho? Você tem 15 pés, velho? Não, alguma coisa a gente precisa entender. E aí a gente precisa entender do que é necessário. E aí vem Cristo, 600 anos depois, para não dizer, como aqueles ditos anticristos falam, né? Não, mas Jesus Cristo enganou. Não. Ele falou, no mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Aí então a gente vai entender de que se esse homem está dizendo que ele venceu o mundo, eu tenho que conhecer ele. Eu vou lá no Face, vou lá dar uns joinhas, uns likes, eu tenho que ver o que ele fez. E ele ainda disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai sem ele. Esse aí é o cara, é ele que eu tenho que seguir. E aí a gente começa a entender de que nós, quando eu comecei a nossa conversa, não somos anjos, mas a gente vai treinando, né, para ver se nasce uma penazinha, um pedacinho de asa, para começar a se livrar desses miasmas, dessas imperfeições. E a questão do suicídio, a questão da gente ter de acolher essas pessoas e aos familiares, é porque na justiça divina, quem somos nós para questionar os acontecimentos ou julgar o irmão, mesmo depois de cometido o ato? Então a gente tem uma obrigação, sim, e é isso que o Setembro Amarelo nos traz.
E nossa obrigação enquanto espíritas é maior ainda porque a gente já tem o conhecimento. É aquela obrigação de que se a gente percebe que um vizinho, um amigo, uma pessoa da família, ou até nós mesmos, estamos com esse viés, com pensamentos suicidas, pensamentos de tirar a própria vida, de que a gente procure escutá-lo, de que a gente possa direcioná-lo à casa espírita, a uma casa de psiquiatria, um serviço CAPS, ou ligar para o CVV, Centro de Valorização da Vida, 181, de graça, de qualquer lugar do Brasil. Porque lá vai ter alguém que vai escutar a pessoa e não vai dizer nada, não vai julgar, você está errado, você está certo. Né? Porque, infelizmente, na ânsia de querer ajudar, muitos de nós vai estraçalha mais ainda, estiola mais ainda aquela alma querida que está com pensamentos nefandos. E a gente tem, meus irmãos, que entender de que no mundo de provas e expiações nós estamos sujeitos a todas as provações. Quem se acha que está no bem bom, que tem sua vida regularizada, pode eventualmente acontecer determinadas instâncias, acidentes, fatos que levam a pessoa a se transformar, não conhecemos assim, uma pessoa, a gente boa direito, isso aqui, depois que perdeu o emprego, depois que a mulher abandonou, abandolou, ela era gente boa, depois ficou viúva, não é assim? Daí a necessidade da gente precisar estar em estado oracional, em estado de oração. Wagner, que conversa de padre é essa? Não. Estado de oração não é para ser espanhol, 200 Ave Maria, se ajoelhar no milho, não é isso. Vamos continuar na nossa prece pela manhã, prece à noite, mas vamos procurar espargir o bem. É difícil, né? Eu sou malzinho, como é que eu vou fazer bondades agora? Se forçando a fazer o bem. A gente não está aqui, a gente sabe disso. Falando em abraçar aquele inimigo, aquele vizinho chato, aquela outra vizinha que não gosta muito. Não é isso, mas olhe por ela. Livre seu pensamento mal ou nefando da pessoa. A gente pode ser proativo no bem, no metrô, no ônibus, no trabalho, na academia, na faculdade, na escola, no centro espírita, na casa, na festa de parente, que é onde rola mais. Não é? Então a gente precisa entender de que quando a gente procura fazer o bem ou estar do lado do bem, a gente consegue que as coisas conspirem melhor. E a gente sabe efetivamente de que algo de bom vai acontecer. Porque, meus irmãos, Deus não nos desampara. Eu falei de tudo aqui. Eu falei de que a gente recebe um corpo novo, uma nova encarnação, 0 bala, para tentar de novo. Aí Deus nos diz, olha, esqueci de te dizer, eu estou lhe dando esse corpo novo, esse carro 0, vou lhe dar com um tanque cheio. É meu, senhor, é livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Você até não faz o que a gente planejou. Poxa, e o que é mais? Sim, eu vou sempre estar com você. Você querendo ou não, eu vou estar do seu lado. Nos bons, nos maus momentos que você provocou. É mesmo seu. Como é o nome disso? Chame isso de minha misericórdia divina, providência divina. Valha-me Deus, que Ele está ali presente. E quantas vezes Deus, nosso Pai, já nos salvou de situações ruins, de situações em que a gente achava que não tinha jeito. E que muitas vezes a gente olha, a solução estava do nosso lado. Menino, eu nem vi, estava aqui. Mas eu estava tão transtornado de que eu não via a solução. E essa misericórdia divina, ela é 100%. 7 dias na semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano. É mais do que esse negócio de call center. Deus está do nosso lado. A gente precisa passar isso. Mas a gente não passa isso, meus irmãos, para os leigos, os que não conhecem, falando, leia, toma aqui, leia esse livro. Não. A gente passa pelas nossas ações.
A gente precisa aprender a escutar. A gente precisa moderar no falar. A chamada comunicação não violenta. Wagner, você por um acaso me bateu ali? Não pode. Como é que eu quero ser? Aí meu dia tem que ser bom para mim. Né? Quantas vezes a gente chega no elevador, num prédio de escritório, bom dia. Aí que a gente dá de novo, bom dia. Não importa os outros. O que importa é o que a gente faz. E é isso que Deus espera da gente. Porque a transformação nossa, a nossa transformação moral, a nossa transformação para melhor, ela depende de nós, somente de nós. A gente não pode entender de que fulano está bebendo muito e chega em casa a riar. E aí a esposa, doce esposa, vai tirar a roupa, limpa os vômitos, limpa a casa, deita ele na cama, liga o ventilador, deixa ele dormir, meu filho não incomode não. Aí ela vai, coitada, não, ela está fazendo bem, e fala para a vizinha, que é um bandista, ela, não, lá no terreiro eu vou botar o nome dele nas preces. Aí tem a outra que é pentecostal, ela vai e fala, não, eu vou falar com o pastor, e vai estar repreendido isso dele. Eu vou para a reunião do centro espírita, vou botar o nome dele na mesa, e vou pedir a fulana, que é católica, todo domingo, para botar o nome dele, e para orar por ele lá na missa de domingo de manhã. Gente, todos vão orar. Ele vai receber energia? Vai. Todos vão orar. Mas se fulano não tiver a vontade de parar de beber, ele não para. Porque precisa do esforço próprio. É como se fosse uma escala, as orações, as preces de todo mundo, 60%. Fulano, esses 40 aqui para você parar de beber, é com você. Porque você já está aqui ó, com todo o esforço. Você só precisa agora se movimentar. E é isso, meus irmãos, que a gente precisa passar. A gente precisa entender de que assim como nós temos os nossos problemas, todos aqueles em nossa volta trazem também os seus problemas. Então, a prática do bem, a prática de viver no estado de oração, da água fluidificada, da leitura edificante. Aliás, a leitura edificante era até 20 anos atrás. A leitura edificante, os vídeos edificantes, as músicas edificantes. Na verdade, hoje em dia não é tanto ser edificante. Antigamente era só livro, só existia televisão e rádio. Tudo isso vai confluir para as nossas melhorias espirituais. A gente precisa entender de que a gente está aqui de passagem. Mas a gente tem um tempo determinado por aquele foi cosmo, mas que não nos cabe sair antes da hora. Porque a grande desilusão para o suicida é que quando ele se suicida, quando ele comete aquele ato, ele vê que ele não resolveu o problema. Mas, na verdade, ele também ganhou outro. Mas não somos nós que vamos julgar. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito de verdade, para a gente caminhar para a conclusão, ele nos diz que, vem cá, todo suicida, então suicidou-se, vai para o inferno, vai para o umbral. Porque o próprio Espírito de verdade nos diz que em tudo o que vale é o pensamento, é a nossa intenção. Então aquele filme que eu assisti, que o cara dá um tiro na menina e o mocinho namorado se joga na frente, pega nele a bala e morre. Então ele não se suicidou, suicidou-se. Mas qual foi a intenção? Se foi realmente de preservar o amor dele, isso será tratado diferente de que aproveitei para me matar logo, dá para ir embora mesmo. É diferente. Então, não julgueis para não ser julgados. E mais uma última questão. Nós sabemos que existem, na catalogação, 2 tipos de suicídio. O direto, que a pessoa vai planeja, né? Tem planejamentos de suicídios e depois encontra o papel, planejou a roupa que ia estar, o lugar da casa, onde que ia fazer, o horário. Não é verdade?
mas existe o suicídio indireto, que são causados por aquilo que a gente conversou das nossas atitudes, a nossa conduta menos nobre, e muitas vezes que influenciam em nosso perispírito, que influenciam e nos trazem doenças. Os suicídios indiretos. Quem não lembra de André Luiz em Nosso Lar? Um suicídio indireto devido à bebida alcoólica. O outro é o fumo. O outro é churrasco todo dia com gordura. O outro é outra coisa. Então a gente não pode, meus irmãos. Eu preciso que a gente saia daqui entendendo de que o que a gente precisa em relação a essas pessoas é acolher, é ouvir, é escutar. E o que a gente precisa conosco mesmo é orar. E ser severo com a gente, com a espiritualidade de Deus. Você fica aí condenando o outro, você faz pior. Então, seja manso, pacífico para com os outros, mas seja severo com você mesmo. Para encerrar essa nossa conversa, eu trouxe um vídeo do Bossando de Camille, que ele fez do Setembro Amarelo. Esse já é desse ano. Geralmente ele faz um por ano. Que é justamente. Deixa eu te entregar o eu passei, ó. É um MP4, acho que eu passei. De que é uma mensagem rápida, mas ele que foi também um que tentou o suicídio. Quem conhece a história do Bossando de Camille? Ele tentou se suicidar. Ele também superou. E todos aqueles que superam, eu acho isso muito bonito. É isso, não sei se você já viu, né? Tem pessoas que ficam ricas, que saem de uma cidade pobre, de uma favela, e voltam e montam uma fundação para ajudar as crianças daquele lugar. A gente vê muito isso com jogador de futebol, né? É você saber qual é a sua destinação da vida. Por quê, meus irmãos? Porque todos nós temos uma destinação para o bem. Deus precisa de todos nós. Eu posso ser aquele parafusinho deste tamanho que fica lá no fundo, na parte de baixo da máquina divina. Mas se eu estiver folgado, a máquina não funciona e vai fazer falta a Deus. Então é isso que a gente precisa entender nas diversas situações que se abatem sobre nós. Vamos olhar? Se a sua infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se os seus pais não te amavam como você acha que eles deveriam ter te amado, não desiste da vida. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem o poder mágico que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então não desiste. Fica e não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas sobretudo a nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei como desistir, mas resolvi ficar e tudo passou. Não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida. Eu fui ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo
e sobretudo para nós mesmos, que a vida vale a pena ser vivida. E se você me encontrar por aí, nas muitas palestras que faço, se puder, vá ao meu encontro e me dê um abraço e diz no meu ouvido que você ficou para provar que é possível ser feliz. Então a mensagem é essa: viver é a melhor opção. Até porque, né, o viver que nos permite evoluir no âmbito do espírito. Muito obrigado, agradeço a vocês. A Adriana tem isso aí no zap dela, passa para vocês de vida, viu? Fiquem em paz, Jesus que nos abençoe. Nós vamos fazer um sorteio, né, agora do livro Viver é a Melhor Opção. Queria a ajuda de Enzo nesse momento. A Evelda vai tirar. Vamos tirar um número. Para todos nós. Wagner, vamos precisar da sua ajuda. Diga. Depois que distribuir ali os números, a gente vai pedir que você cite um número, né? Você vai dizer aí de 1 até qual, para ver quem é o ganhador do livro. Viver é a melhor opção. Onde o número? Stephanie está distribuindo. Oi? Ah, você está concorrendo com 2. Filma aqui, filma aqui. Com 2 pode. Vamos lá. Cadê? Já entregou o outro? Né? Já peguei, já estou com aquele. Ah. Esse aqui é o que vai ganhar. É? É aquele que eu falei baixinho, no ouvido. Ah, tá. Lançando o anátema. Mandando pelo Miranda, você tá muito isso. É. Alguém pegou mais 2 papeizinhos? Oi. Tá faltando meu, alguém pegou da minha. Ela tinha aqui, estava com 2, pegou 1. A única coisa essa noite que é certa é que vai ganhar aquele que eu disser. Boa, boa. É verdade mesmo. Isso é verdade. Pronto, Wagner. Estou me sentindo todo É o poderoso. De 1 a 13. João 13? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Quem é que não está Eu concorrendo? contei errado. Não, eu não peguei também. Ah, então a Adriana que pegou. Eu já tenho o livro, então eu deixei. Então vamos fazer o seguinte: nenhum, nem 13. 13 mais 1, 14, divide por 2, 7. Tá vendo? Coisa boa. Parabéns. É quente, é? Pronto, depois você sabe, né? É mesmo. Ah, se eu tivesse ganhado, eu ia me dar. Legal, meu Deus. Pegar ali, Stephanie. Ah, aqui, ó. Quem vai entregar, entrega aí, meu querido, por favor. Vai fazer as honras, entrega ali. Aqui, amiga, ó. Seja feliz. É uma boa leitura, você vai gostar. E faça como sempre. Quando você lê, se você achar que pode, passe para outro ler, porque o aprendizado que tem aqui é muito bom, viu? Nada, fica Parabéns, em paz. querida, viu? Então,